né? Foi uma semana mesmo bem, mas essa palavra me pegou porque nós temos que entender que por mais que venham tribulações, por mais que nós nos cansemos, nós temos que entender que o Senhor, Ele é quem renova as nossas forças. E algo que eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de discipular os jovens que estão debaixo da minha cobertura, da minha liderança, eu sempre falo que o cansaço às vezes ele é mais psicológico, ele é mais mental do que físico. E nós temos que entender que as nossas forças, elas precisam ser renovadas. As nossas forças, elas precisam ser revigoradas. E esse versículo fala exatamente sobre isso. Mas já no versículo 30 vai falar que até os jovens, eles vão se cansar. Eles vão ficar exaustos. Os moços irão tropeçar. Mas ele vai falar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E nessa noite, se você chegou aqui cansado, eu quero dar uma boa notícia a você. Hoje você tem a oportunidade de ser renovado as suas forças. Sejam elas físicas, sejam elas espiritual. Talvez seja ela devido a uma carga do trabalho, seja ela uma carga devido a uma carga familiar, ou até mesmo uma carga ministerial. Eu quero que você entenda que hoje você irá sair daqui com as suas forças renovadas, amém? Antes de iniciar, de entrar na palavra, né, não tirando a autoridade da primeira oração, eu gostaria que vocês estendessem a mão para mim. Estenda a mão para a minha vida. Eu quero fazer uma breve oração. Eu gosto sempre de iniciar com uma oração a palavra. Ore pela minha vida. Eu gostaria que você orasse por mim. Senhor Deus e Pai, eu me apresento diante de Ti, Senhor. E apresento, Senhor, a minha vida. E peço, Senhor, que o Senhor venha me usar como Teu instrumento. Que não seja eu, que não seja, Senhor, o homem, mas seja, Senhor, a Tua voz, o Teu Espírito, Senhor, sobre a minha vida. Que holofote, Senhor, não seja para mim, mas que toda a glória seja somente a Ti, Senhor. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade. Senhor, que não seja, Senhor, a minha carnalidade, a minha inclinação, Senhor, ao pecado, que venha atrapalhar, Senhor, o Teu agir nesta noite, Senhor. Mas que o Senhor venha me diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer sobre minha vida, em nome de Jesus, amém. No discipulado que o pastor Cássio passou, ele passou alguns tópicos e eu separei alguns que eu quero trazer para vocês hoje. E juntamente com esses tópicos eu separei também alguns versículos bíblicos onde o Senhor fala exatamente isso que está aqui. Bom, o Senhor, Ele compara aqueles que confiam no Senhor como águias. Todo mundo aqui sabe o que é uma águia? É uma ave de rapina, é uma ave caçadora. Quem já foi lá no Zoo Botânico, lá em Carajás, vai ter a oportunidade de ver lá, em amostra, lá no viveiro de aves, um exemplar da águia real, se eu não me engano, gavião real, né? E a águia, ela é exatamente parecida com um gavião, tem as mesmas características e o mesmo comportamento. E se vocês observarem, esses tipos de aves, né, que são aves caçadoras, elas têm uma ótima visão. Então vamos olhar para a águia hoje e olhar para as características dela. E foi alguns pontos que foi colocado nesta palavra. O primeiro ponto é que a águia, ela tem uma visão aguçada. Ela tem uma ótima visão. É tão tal que ela é uma caçadora excepcional, pois ela vê a sua presa em uma longa distância e depois ela parte para o seu ataque. E a águia, ela tem essa visão. Então, quando o Senhor Ele compara aqueles que confiam no Senhor como águia, nós também podemos pegar essa característica da águia, que é a sua visão aguçada. Nós temos que entender que se nós confiamos no Senhor, se nós esperamos no Senhor, a nossa visão não pode ser uma visão embaçada.
E isso eu digo tanto ministerialmente como também na sua área profissional. Nós podemos pegar isso e aplicar em várias áreas, ou se não em todas as áreas de nossas vidas. Entender que a nossa visão sempre tem que ser uma visão clara, assim como visão de águias. Tem pessoas que estão simplesmente estagnadas, estão com sua vida parada, não conseguem avançar, porque simplesmente não conseguem ter uma visão clara do que querem e dos seus objetivos. Assim como a águia, quando ela vê algo, vê o seu objetivo, a sua presa, da mesma forma ela marca onde ela quer chegar e parte para o seu ataque. Assim também temos que ser a nossa vida espiritual. Nós temos que saber onde queremos chegar. E também devemos entender que assim com a visão aguçada, assim também nós temos uma forma clara do que nós devemos fazer. Tem muitas pessoas que começam algo, começam um empreendimento, começam uma empresa, começam uma célula, começam um ministério, mas não sabem o que fazer porque não têm a sua visão clara. E olha o que fala no livro de Gênesis capítulo 1, eu quero trazer para vocês Abraão, para esta mensagem, para dentro desse contexto, aonde no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 2, vai falar onde o Senhor, ele chama Abraão, que está escrito da seguinte forma: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e a abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E já pulando no mesmo livro, já para o versículo de Gênesis capítulo 15, versículo 5, vai falar o seguinte: aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se pode, pois bem, será esse número dos seus descendentes. Nesses dois versículos que eu acabei de ler, vai mostrar a Abraão, simplesmente Deus, falando para ele o que ele deveria fazer, antes que o Senhor desse a promessa para Abraão. Simplesmente fala o que ele deveria fazer. E depois, já no versículo 15 do livro de Gênesis, Deus vai mostrar a visão clara daquilo que o Senhor iria fazer com a sua descendência. Mandou que ele olhasse para o céu, e da mesma forma que o céu é cheio de estrelas, e se ele podia contar, o Senhor faz a promessa: assim será a sua descendência. Deus mostrou para Abraão, dando uma visão de como seria a sua descendência. E muitas pessoas que estão aqui hoje, Deus já mostrou aquilo que eles devem fazer, já mostrou a visão do que Ele quer fazer na vida, mas porém, ainda por falta de ter uma visão aguçada, uma visão clara, tem impedido o crescimento ministerial, o crescimento familiar, e tem impedido o seu próprio avanço. O nosso pastor, ele sempre fala que a maioria das vezes que nós vamos tomar alguma decisão, ou fazer algo, ou traçamos planos, nós mesmos nos sabotamos. E nós temos essa mania de sempre nos sabotar, porque nós colocamos limites, barreiras do que Deus pode fazer na nossa vida. Colocamos barreiras daquilo, da onde Deus pode chegar até nós, ou até mesmo de onde Ele pode nos levar, porque muitas vezes nós temos medo daquilo que as pessoas vão dizer, nós temos medo daquilo que as pessoas vão falar, nós temos medo de fracassar, de errar, de não dar conta, de medo da caminhada parar, e simplesmente ficamos parados. Não temos mais uma visão clara e aguçada daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que Deus sempre tem algo para fazer nas nossas vidas. Talvez você está aqui e fala assim: Deus nunca se importou comigo, Deus nunca lançou uma palavra sobre minha vida. Eu quero dizer que você não é ninguém. Que se você pensa, na verdade, na sua mente você pensa que você não é ninguém, isso não é verdade. Deus, ele sempre tem um pensamento ao seu respeito. Se você pensa que simplesmente Deus não se importa com você, que você é aquele filho esquecido, Deus, ele tem sempre um pensamento ao nosso respeito. E os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito
sempre tem que ser mais altos do que o nosso próprio pensamento. Isso é algo que se torna primordial para que você viva uma vida exatamente como Isaías fala, que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, são como têm as suas forças renovadas. Simplesmente você tem que pegar aquilo que está na palavra, os pensamentos que o Senhor tem ao seu respeito, e colocar esses pensamentos acima dos seus. Porque nós temos o poder de travar a nossa vida simplesmente com uma murmuração. Nós travamos as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, porque murmuramos demais, ou porque achamos que Deus não é capaz de fazer nas nossas vidas. Então os pensamentos do Senhor têm que gritar mais alto dentro do seu coração. Aquilo que a palavra fala ao seu respeito tem que falar mais alto dentro do seu coração, para que assim você possa ter uma visão clara e aguçada de onde Deus quer te levar e aonde Ele vai te levar. Uma vez um discípulo meu, ele perguntou: Eduardo, eu acho que eu já falei isso aqui outra vez, né? Não lembro se eu falei ou não, mas vou falar de novo. Um discípulo meu chegou assim: Eduardo, tu quer se tornar pastor? E eu falei assim: se no meu trabalho eu sempre vou ter a ambição, né, de uma forma sadia, claro, de sempre crescer profissionalmente, tanto para receber melhor, para ter uma posição ou um cargo melhor dentro da empresa que eu trabalho, da mesma forma também é no ministério. Eu comecei como líder de célula, hoje eu sou líder de geração. Você que não me conhece, que está aqui hoje pela primeira vez, eu sou líder da geração Grão de Areia. Hoje nós temos 10 células funcionando. E quando eu comecei, mas a minha esposa, nós começamos com uma célula só. E sempre nós tivemos a visão de crescimento, porque quando eu entrei no discipulado do pastor, o primeiro discipulado que ele passou, eu lembro até hoje, foi sobre a visão G12. E sem conhecer a visão G12, primeira vez que eu tive contato, já tinha ouvido falar em outros lugares. Eu, antes de entrar na Igreja Reino, eu estava desviado, mas a minha vida toda, a maior parte da minha vida, melhor, eu congreguei na Assembleia de Deus. Então eu sou um ex-assembleiano. E antes de eu entrar na visão G12, né, eu tinha a visão G12 como uma seita. Eu tinha uma visão da visão G12 como uma visão humana, que simplesmente não levava ninguém a pessoa a lugar nenhum. Mas depois que eu comecei a ter contato com a visão G12 e estudar sobre ela, eu entendi como funcionava e vi, não tem nada de seita no meio desse negócio. Simplesmente é uma ferramenta que ajuda o seu crescimento. Então eu iniciei com uma célula só. 3 vezes já tentei entregar para o pastor. Não entregar, conversar com minha esposa, simplesmente chegar lá e falar assim: está aqui. Uma vez eu entreguei a geração, o nosso pastor estava do lado do pastor Cássio, lá na sede. Aí mostrou aqui, ó, a mensagem aqui do Eduardo aqui, ó. Mas eu sempre tive essa visão, eu quero crescer. Se hoje eu estou líder de célula, eu quero me tornar líder de geração. Se hoje eu estou líder de geração, eu quero me tornar um diácono. E se eu quero me tornar um diácono, futuramente eu quero sim chegar ao cargo de pastor. Não para dizer que eu sou bom, não para dizer que eu consegui. Não é isso, porque eu quero que o Senhor me leve mais longe. Porque eu entendi que quando eu vivo os sonhos do Senhor sobre minha vida, eu tenho uma vida feliz. Não adianta você querer viver os seus sonhos simplesmente fora dos planos do Senhor e querer ser uma pessoa feliz. Se fosse assim, nós não víamos tantas pessoas milionárias cometendo suicídio, porque simplesmente são pessoas vazias. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, de um empreendedor, um empresário, que era muito conhecido, e tinha um negócio bem conhecido também, que é o dono o antigo dono, já falecido, dono do Dom Mendonça.
um restaurante referência aqui na nossa cidade. Simplesmente ele cometeu suicídio. Aí a gente olha assim, mas riqueza vai me trazer felicidade, pode até te trazer um prazer momentâneo, mas se você querer viver os seus sonhos fora dos sonhos do Senhor para a sua vida, você irá viver uma vida infeliz. Então eu entendi isso e peguei isso para mim, porque não importa se eu vou realizar os meus sonhos ou não. E isso é algo meu, pessoal. Não importa se eu vou realizar os meus sonhos ou não, mas se eu realizar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida, os sonhos do Senhor para a minha vida, eu sei que eu vou viver uma vida feliz. E eu quero que sim, que o Senhor me leve mais longe. Quero que o Senhor me leve mais longe. Se o ministério me levar para outro lugar, eu vou. Se me levar para outro país, também eu vou. Porque eu quero viver os sonhos do Senhor. E o próximo tópico que eu quero falar para vocês é... O primeiro tópico. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor, Ele nos dá uma visão aguçada de onde Ele quer nos levar. E o segundo tópico é, nos faz assertivos na caminhada. Quando eu peguei essa palavra, eu comecei a olhar vários vídeos, e você pode fazer isso depois na sua casa. Vários vídeos de águias caçando. E gente, é algo magnífico. Como as coisas do Senhor funcionam. Como a natureza funciona de uma forma tão perfeita. A águia, ela quando vê a sua presa, ela é bastante assertiva quando ela vai dar o seu bote. E eu estava vendo vídeos da águia pescando, gente. Na água, o peixe lá na água, e ela voando. Ela, com a sua visão, ela vê o peixe e ela mergulha na água para trazer o peixe. E o mais incrível é que ela não erra. Alguém aqui é pescador? Ou gosta de pescar? Levanta a mão se tem pescador aqui no meio. Sabe quando você lança o anzol, pescando tanto com vara, né? Tarrafa fica muito fácil, mas ou até mesmo de linhavão. Você joga o anzol e o peixe vai lá, come a sua isca todinha, mas quando você vai ver, o peixe não vem, só come a isca, você só alimentou o peixe. Você não consegue trazer o peixe. A águia não tem isso, ela consegue acertar. Se ela mergulhar, ela volta com a sua presa, né, nas suas garras. Eu achei incrível ver nesse vídeo. Então eu entendi que quem espera no Senhor, Ele faz com que nós sejamos assertivos na caminhada. E como eu posso ser assertivo na minha caminhada? Quando você estabelece metas e você consegue cumpri-las. Quando você coloca alvos sobre a sua vida e você consegue alcançar esses alvos. No início do ano, a nossa igreja, você que está nos visitando, a grande maioria dos membros, acredito que a grande maioria, ou se não for todos, fazem algo chamado Livro dos Sonhos. E nesse Livro dos Sonhos é estabelecido metas para várias áreas de sua vida: área familiar, área financeira, área pessoal, área ministerial, que são metas que você coloca sobre a sua vida, planos e sonhos que você quer conquistar durante um ano, e você coloca ali registrado. E essas pessoas, né, esses membros que fazem isso, eles colocam: Senhor, nesse ano eu quero cursar uma faculdade, esse ano eu quero sair de férias e ir para outra cidade, conhecer uma cidade tal, uma cidade turística, um exemplo. Esse ano eu quero tirar a minha carteira de habilitação, um exemplo. Ou até mesmo conquistar o meu próprio transporte. E eu quero dizer para vocês que a maioria das pessoas que fazem isso e começam a apresentar ao Senhor os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos, tem conquistado. Para o nosso pastor, eu acho que está faltando só o Samuel, né, Erimar? Está faltando só o Samuel, né? Ele sempre compartilha com a gente as conquistas que ele tem conseguido durante o ano. Graças a Deus eu coloquei lá no meu livro dos sonhos: Senhor, esse ano eu quero parar de andar a pé.
consegui, conquistei, toda a honra seja dada ao Senhor. E várias outras pessoas que colocaram isso em seus livros, né, suas metas, o Senhor tem feito eles realizar os seus sonhos, os seus projetos e suas metas. Então nós temos que entender que se você confia no Senhor, você começa a ser uma pessoa assertiva nos seus projetos, você começa a acertar na caminhada. Você começa a trilhar um caminho onde não há erro, porque o Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. E trazendo isso para a vida ministerial, já falando para os líderes de célula, o Senhor, Ele nos mostra como nós devemos fazer. No livro de Lucas capítulo 12, versículo 12, vai falar uma palavra bastante interessante, que vai falar, o Senhor, isso aqui foi palavras que Jesus passou para os seus discípulos, no livro de Lucas capítulo 12, versículo 12, vai falar o seguinte: pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Em outros versículos também vamos encontrar que o Senhor, Ele nos ensinará o que devemos falar, ou dizer, ou fazer. Então nós entendemos que quando nós confiamos e esperamos no Senhor, Ele nos mostra e nos fala o que nós devemos dizer e fazer. Por mais que seja algo novo, porque isso é algo que é natural do ser humano. Se você trabalha em uma área e vai migrar dessa área para outra área de trabalho profissional, é natural que você fique com medo de realizar ou executar essa nova atividade, porque você está imigrando, você saiu de uma área. Um exemplo da minha vida: eu sou soldador, mas também eu sou mecânico na carteira. E quando foi para sair da área da mecânica, para ingressar somente na área da solda, eu tive medo. Pô, será que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, executar um bom trabalho, representar bem, mostrar a minha qualidade profissional? Porque é natural nós ter medo quando vamos fazer algo novo. Da mesma forma, quando você sai do fundamental, do ensino médio, e vai entrar numa faculdade, você fica com medo. Será que eu vou conseguir fazer as provas? Será que eu vou conseguir ir até o final? Poxa, é 6 anos estudando uma faculdade, é 4 anos estudando. Ou até mesmo uma faculdade mais curta, 2 anos estudando. Ou você vai fazer um curso técnico, já para o lado acadêmico. Nós ficamos com medo. Toda vez que vamos iniciar algo novo, nós ficamos com o nosso coração apertado e com medo. Eu sempre uso como testemunho quando nós começamos a mudar, a transicionar de um local para outro. Quando saímos do nosso primeiro endereço e fomos para o nosso segundo endereço, e de lá viemos para onde nós estamos hoje. Eu confesso que o coração fica apertado. Será que vai dar certo? Porque quando você é uma pessoa que é envolvida bastante no ministério, você fica sabendo de notícias tanto da sua igreja como de outras. E quem já é mais antigo na Igreja Reino sabe que a Igreja Reino já fechou algumas igrejas. Nós tínhamos igreja no bairro União, depois foi para o bairro da Paz, a Igreja Reino, isso. E simplesmente fechou o ministério, aquela igreja. E nós ficamos, isso acaba que nos deixa nós com medo, tipo, poxa, será que vai dar certo? Só que nós temos que entender que quando nós confiamos no Senhor, Ele faz com que nossos planos dê certo. Porque nós não vivemos os nossos planos, e sim os planos dEle para as nossas vidas. Como eu disse anteriormente, quando você se propõe a viver os planos do Senhor para a sua vida, você pode ter certeza que tudo aquilo que Ele colocar, que Ele te der visão, os sonhos que Ele te entregar, você irá conquistar. E já indo para o segundo tópico, terceiro tópico. Deixa eu ver a hora, meu Deus. Amém? Vamos já finalizar. O Senhor, Ele nos dá a força para vencer. Isso é algo que eu quero falar para vocês, que tudo, podemos resumir simplesmente a esse tópico. Como eu estava falando para vocês no vídeo que eu estava vendo sobre as águias, eu estava achando incrível porque a águia simplesmente mergulhou mesmo na água.
e saiu levando um peixe praticamente do mesmo tamanho dela. E o mais incrível é que ela tinha força suficiente para voar, para levantar voo, depois de ter mergulhado, se molhado, e saiu voando. Quem aqui já entrou em piscina ou em rio com roupa, com calça jeans? O nosso corpo fica totalmente pesado. Imagine aí a águia fazendo isso com o seu corpo cheio de penas, molhadas, e ainda conseguir levantar voo e levar a sua presa. Então nós vemos a força que a águia tem em suas asas para conseguir levantar voo. Nós temos que entender que o Senhor Ele vai nos dar força para que nós venhamos conseguir alcançar as nossas metas. E é tão cansativo, isso eu compartilho com vocês. Quando você consegue romper uma meta, a sensação de cansaço que fica depois. Nós estamos no período da Universidade da Vida, algo que eu quero compartilhar com vocês. No Universidade da Vida nós tínhamos uma meta de 100 pessoas que foi colocada. E faltando menos de 20 dias para começar o ver, eu acho que nós não tinha nem conseguido nem a metade dessa meta, se não me engano. E o pastor ficando doido no grupo de líderes, e a gente, vamos bater a nossa meta, vamos incentivar as pessoas a fazer a sua inscrição. Obrigado, meu amor, já compramos os livros, a igreja vai pegar prejuízo. E o pastor preocupado, e eu pressionando os alvos que eu tinha, e falei assim: gente, vamos bater a nossa meta, gente, vamos fazer a sua inscrição. E nós conseguimos, nós fechamos a Universidade da Vida com 103 pessoas, não foi, irmã? 117? 117, mas sabe qual foi a sensação que ficou depois que o pastor mandou a mensagem, batemos a nossa meta? Um sentimento de cansaço. Mas tipo, não aquele cansaço tipo, que você correu por aí, mas aquele cansaço, aquele peso, tipo assim, poxa, ufa, batemos a nossa meta, mas aquele cansaço. Aí foi justamente no período onde, eu tenho certeza que o diabo ele ficou furioso e começou a vir uma opressão sobre a vida de vários líderes, da minha vida também. E eu, poxa, o que está acontecendo? Nós deveríamos estar felizes, nós deveríamos estar comemorando porque nós batemos nossa meta, mas o sentimento é de cansaço. E nós entendemos que a vida espiritual ela é uma batalha. E toda vez que você conquista algo, ainda mais que quando se trata de espiritualidade, quando nós conquistamos algo, nós temos essa sensação de cansaço porque foi uma guerra, foi uma batalha, e simplesmente você voltou ressaqueado de uma batalha. Cansaço. Tipo, ufa, consegui, mas eu estou tão cansado. Mas devemos entender que o Senhor, Ele que renova nossas forças, Ele nos dá força para que nós possamos continuar. E eu acredito que ano que vem nós conseguimos 150 ou mais para a Universidade da Vida. E para já fechando, falando já no último tópico, eu gostaria de chamar, o louvor já está aí. Nós já vamos orar. A águia, uma das características da águia, que é bastante interessante, que isso é estudado até por biólogos, que toda vez que a águia ela é atacada, ela tem a capacidade de voar em lugares altos, que outras aves não conseguem chegar. E tem alguns pássaros que são pequenos, que eles conseguem atacar a águia, porque consegue se esconder em alguns pontos cegos dela. E para ela livrar do ataque, simplesmente ela voa a lugares bem altos. E quando se trata dos seus filhotes, a águia, ela também é uma ave bastante protetora. No livro de Deuteronômios, capítulo 32, versículo 11, vai falar o seguinte: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus
cuida do seu povo. Esse versículo fala sobre segurança. E o nosso quarto tópico fala sobre isso, nos ensina o lugar seguro. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de decepções, frustrações, tristeza, abandono, porque simplesmente não conhece o lugar seguro. Eu quero falar para você que o lugar mais seguro que pode existir nessa vida e fora dessa existência, no mundo espiritual,